O 2 e o 3. Salmo 61. Oração pelo rei. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, vamos ler do versículo 1 até o 3 juntos, vamos? Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Amém. Irmãos, quem aqui já teve vontade de morrer? Não levanta a mão não. É uma pergunta, como diz o outro, retórica, né? Irmãos, na Bíblia tem muita gente que já teve vontade de morrer, ou pelo menos frases, assim, um pouco forte com relação à morte. O rei Davi, que escreveu esse Salmo 61, ele passou crises profundas. Tem alguns salmos de Davi que parece que ele estava passando uma depressão ou crises profundas. Não estou falando que ele teve depressão, mas parece. Laços de morte me cercaram. Então, Davi passou situações terríveis, difíceis, críticas e escreveu vários salmos. 73 salmos foram escritos por Davi. Abrindo a alma, abrindo o coração. Este Salmo 61 é mais um salmo que Davi escreveu num dia de grande clamor a Deus, abriu o coração para Deus e abençoa a gente. Irmãos, quando eu fico olhando para Deus, pensando, Deus é muito sábio, mas Deus é muito misterioso também. Não poucas pessoas, às vezes, quando recebem Jesus, assumem o compromisso com Deus, parece que ao invés de melhorar, piora. Parece que as lutas aumentam. Na Bíblia tem exemplo disso. Olha o exemplo, José do Egito. Deus dá sonhos para José, sonhos maravilhosos. E aí, no dia seguinte, José é jogado numa cisterna, vendido como escravo, jogado na cadeia injustamente, esquecido na cadeia, 13 anos de sofrimento, até que um dia o sonho vai cumprir. Foi fácil? Eu acho que não foi não. Olha Davi, o próprio Davi. Deus chama Davi no meio de vários irmãos. Davi é ungido rei. Olha que bênção maravilhosa. Depois disso, Davi fica 17 anos fugindo, sendo perseguido por Saul, morando no deserto, no meio de cobras, escorpiões, marginais, passando fome, passando sede, passando necessidade. Ele foi ungido rei de Israel e passa aí 17 anos sofrendo. Até que um dia Deus cumpre a promessa. Foi fácil? Foi não. Nós temos vários salmos deles desse período. Olha um outro exemplo aqui para nós que eu acho também interessante, Abraão.
Deus chama Abraão. Abraão obedece. Partiu sem saber para onde ia. E Deus dá uma promessa: vou fazer a sua geração como uma multidão, como as areias da praia do mar, como as estrelas no céu. Abraão já tinha 99 anos, aí nasce o filho da promessa. Aí Deus vira para Abraão e fala assim: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Quem aqui sacrificaria? Sacrifica, Tiago. Sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão obedece, porque ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaac. Está lá em Hebreus a interpretação. Irmãos, tem vários exemplos de personagens assim, que Deus chama, Deus promete, Deus dá sonhos, mas depois disso vem uma tribulação, uma tormenta, um tsunami, até que um dia cumpre a promessa de Deus. Eu entendo que o processo era importante para José ser governador do Egito e não cair, mas não foi fácil não, irmãos. O maior exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, olha o sofrimento de Jesus. Irmãos, Jesus foi 100% perfeito, sem pecado, obediente, voluntariamente, abriu mão da sua glória no céu. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do universo inteiro não pode cabê-lo, e aí vai nascer uma manjedoura, uma vida de humilhação, sofrimento, morte de cruz, que era uma das piores mortes daquela época. O que Jesus fez para merecer isso? Nada. Às vezes, se fosse algum de nós, poderia até merecer, mas mesmo assim, não acho que ninguém mereceria todo esse sofrimento. Mas aí depois, Deus ressuscita Jesus, cumpre a promessa, mas não foi fácil. Nós que estamos do lado de cá, conhecemos toda a história, às vezes parece que o impacto não é tão grande. Mas eu queria que você guardasse isso nessa noite aqui: o socorro e a providência divina. Este é o nosso tema. O socorro e a providência divina. Vários desses personagens, em muitos momentos da vida, chegaram a pedir a morte. O próprio Senhor Jesus, lembra? Lamá, sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Ele chegou a se sentir desamparado por Deus. Não que Deus o tenha desamparado, mas a pressão era tão grande que ele sentiu, o coração é enganoso, Jesus sentiu assim, até difícil falar de Jesus, porque Jesus era perfeito, mas vamos pegar, por exemplo, Jonas, Elias, que está muito claro, chegaram a pedir a morte, melhor é morrer do que viver. Jó, que é o nosso herói da fé, Jó chegou a amaldiçoar o dia do nascimento. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo aqui? Socorro e providência divina. Volta para o texto aí, Salmo 61. Nós vamos ficar só no versículo 2 hoje. Primeiro ponto nosso: em todo tempo, em todo mundo, em toda história, está acontecendo sofrimento igual ao nosso. E através da soberania, providência divina, Deus vai restaurando as coisas. Então, irmãos, você não está sozinho. Olha aí o que ele fala: desde os confins da terra clamo por ti. No mundo inteiro tem gente sofrendo igual a nós. Foi um ano difícil? Foi para você? Foi para mim? Alguns mais, alguns menos. Eu imagino, não poucas vezes, muitas pessoas têm vontade de morrer mesmo. Parece que a pandemia intensificou essas coisas na humanidade. Foi difícil para Davi também. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E essa ideia que eu, desde os confins da terra, clamo por ti. Davi se colocava como se estivesse lá nos confins da terra. Mas no mundo inteiro tem gente sofrendo igual a nós. E no mundo inteiro tem pessoas experimentando o socorro e a providência divina.
Entende? Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Deixa eu explicar. Clamo por ti. Davi esgotou todos os seus recursos tentando resolver os seus problemas. E Davi tinha muitos recursos. Davi era rei. Davi tinha dinheiro à vontade. Quando você vê no final da vida e faz o relato da oferta que ele deu para o templo, Davi tinha muito dinheiro. Porque às vezes a gente pensa assim: se eu tiver um emprego melhor, se eu tiver um salário melhor, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Não é esse o caminho, não é essa a solução. Davi tinha, irmãos, Davi tinha recursos, Davi tinha dinheiro, Davi tinha mulheres, Davi tinha um palácio à sua disposição, empregados, servas, Davi tinha casa, Davi tinha bens, Davi tinha tudo aquilo que nós possamos pensar e seriam suficientes para nos socorrer. E Davi abriu mão, lançou mão, correu atrás de todos os seus recursos. Nada resolveu. Depois de esgotar todos os seus recursos, Davi volta-se para Deus. Desde os confins da terra eu clamo por ti. Aí está o segredo de Davi, irmãos. Irmãos, presta atenção que o ano está acabando. Pode ser que em algum momento você pensou em desistir, mas você não precisa desistir. Você não precisa desistir do seu trabalho. Você não precisa desistir da sua família. Você não precisa desistir, da sua vida. Você precisa buscar recurso no lugar certo. Amém? Enquanto Davi confiou nos seus próprios recursos, não resolveu. Mas quando ele clamou a Deus, Deus resolveu. Deus se manifesta a Davi lá em Jerusalém, mas Deus se manifesta a mim e você em quaisquer lugares, em quaisquer circunstâncias. Qual é a sua luta hoje? Preocupação, ansiedade, dinheiro, saúde. Você acha que essas coisas vão resolver? Pode ajudar, mas tem um recurso, o recurso. Entende? Davi lançou mão de todos os seus recursos, não resolveu. Mas quando ele voltou para Deus, Deus resolveu. Abre um versículo aí, só para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Primeira carta de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 9. Abre aí, vamos ler juntos. 1 Pedro 5, 9. Irmãos, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa providência, Deus é que vai resolver o nosso problema. Pastor, passou o ano inteiro, não resolveu. Deus não precisa de um ano novo para resolver o nosso problema. Deus precisa de um coração que confia, entrega. Um coração totalmente voltado para Ele. 1 Pedro 5, 9. Vamos ler juntos? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resisti-lhe firmes na fé, certo que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade em todo o mundo. Irmão, qual é o seu sofrimento? Tem socorro. Hebreus 4, 15, 16 fala que no trono de Deus há socorro, há graça abundante para mim e para você. Você não precisa desistir de viver. Você não precisa desistir de nada. Você precisa buscar socorro no lugar certo, no trono da graça. Enquanto Davi fazia uso dos seus recursos, ele não resolveu. Mas quando ele volta para Deus, resolveu. Ok? Então, o primeiro ponto: em todo mundo, em todo tempo, em toda história, tem gente sofrendo igual a nós. O segredo dessas pessoas é buscar socorro no lugar certo.
o socorro humano não resolve. Às vezes a nossa mente, nosso coração nos engana, mas não é o homem, não é o dinheiro, não são os nossos recursos que vão resolver. Segundo ponto, versículo 2, Salmo 61. Olha o que diz aqui: no abatimento do meu coração, desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração. A ideia aqui, parece que Davi estava totalmente abatido, desanimado, desistiu de viver. Segundo ponto, infelizmente, existem situações, circunstâncias que nos deixam abatidos. Vou falar uma coisa, não é para você assustar nem desanimar. 2025 está chegando, já estou orando para Deus abençoar, mas há uma grande probabilidade que você vai passar circunstâncias adversas, negativas em 2005. Ninguém está livre de ter o coração abatido, angústia da alma, tristeza no coração. Ninguém está livre de problemas, irmãos, circunstâncias. Irmãos, presta atenção. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Teve problema ou não teve? Teve problema de saúde, teve problema na família, teve problema demais. Abraão era o pai da fé, teve problema ou não teve? Teve. Essa guerra no Oriente Médio até hoje é resultado de problema na família de Abraão. Jó, o homem mais justo, é um dos homens mais justos na terra. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Sofreu demais, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo, só não perdeu a fé. Irmão, onde eu estou querendo chegar? Ninguém está livre de problemas, mas nós temos recurso, nós temos socorro, nós temos a providência divina em nosso favor. Nós não precisamos ter medo dessas coisas, porque nós sabemos a fonte, o segredo, onde buscar socorro, recurso de verdade. Alguns homens de Deus, tanto na história da humanidade quanto na história da Bíblia, chegaram a pedir a morte. Lembra de Jonas? Melhor me é morrer do que viver. Lembra de Elias? Vários personagens bíblicos, na hora da aflição, chegaram a desesperar da vida. Mas olha o segredo de Davi. Davi volta-se para Deus, busca socorro em Deus, refúgio em Deus. No abatimento do meu coração, ele clama: leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio, torre forte contra o inimigo. Irmãos, Davi já tinha experimentado muito de Deus. Deus o livrou do urso, Deus o livrou do leão, Deus o livrou de Saul, Deus o livrou dos exércitos inimigos, Deus o livrou do gigante Golias, Deus livrou Davi a vida inteira. Agora, já quase no final da vida, mais uma circunstância negativa, mas Davi sabe o segredo. Tu tens sido o meu refúgio. Davi volta-se para Deus, Davi clama a Deus, uma hora de grande angústia, tristeza do coração, o coração abatido. Deus já livrou Davi antes, Deus vai livrar de novo. E de fato acontece. Quem lê a história no livro de Reis sabe que Deus livra. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Presta atenção, olha, o mesmo Deus de Davi, que o livrou em tantas circunstâncias, é o mesmo Deus hoje. O meu Deus, o seu Deus. Não tem a ver com capacidade, não tem a ver com merecimento, tem a ver com isso aqui, olha. No abatimento do meu coração, eu busco a ti. É conhecer o caminho, a fonte, o recurso, o socorro. Porque às vezes a gente pensa assim: isso está acontecendo comigo porque eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Jesus não era pecador. Jesus sofreu sim ou não? Sofreu demais. Estão entendendo? Não tem a ver com merecimento.
Não tem a ver com ser mais crente ou menos crente. Tem a ver com buscar socorro no lugar certo, o recurso certo, no lugar certo, a pessoa certa. A gente precisa entender isso. No abatimento do meu coração. Vamos ler um texto, olha aí, João 16, 33. João 16, 33, abre aí. Depois nós vamos ler Mateus 6 também. João 16, 33. Não estou desejando isso para ninguém, mas ninguém está livre de situações que deixem o nosso coração abatido. Pelo contrário, diariamente eu oro: Deus, livra-nos de todas as influências da carne, do mundo, do diabo, do pecado. Livra as crianças, livra os juniores, livra os adolescentes, livra os adultos, homens, mulheres, idosos. Todo dia eu faço essa oração, mas você não está livre disso. Teu coração abatido, angustiado, sofrimento. João 16, 33. Agora eu vou te mostrar aqui, ó. Agora não sou mais eu quem estou falando, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O próprio Jesus está nos alertando: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus 6, 33 fala assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas aí ele completa no versículo 34: basta cada dia o seu mal. Irmãos, a ideia é que haverá dias maus, haverá problema financeiro, haverá problema de enfermidade, haverá luto, misericórdia. Eu acho que esse ano não teve nem um luto aqui na igreja, eu acho que não teve, mas eu lembro do meu primeiro ano de ministério. O pessoal do presbitério fizeram até piada comigo, porque meu relatório eu tinha feito 16 velórios. Primeiro ano meu de pastor, né? Imagina, a igreja presbiteriana do Alto Veracruz pegou o apelido de cemitério. Todo dia tinha um velório. Não era todo mundo membro da igreja, mas eu sempre autorizava, né, junto a um conselho, de fazer velório lá. Mas, irmãos, ninguém está livre de o teu coração abatido, angustiado, triste, deprimido. Ninguém está livre da tristeza, da dor, da morte. Ninguém está livre do dia mau. Mas nós temos recurso no trono da graça, socorro, a providência divina a nosso favor. Olha, o último ponto nosso é sobre isso. Volta lá no Salmo 61, versículo 2, né? A providência divina está 100% ativa. 100% ativa. Então, primeiro ponto: em todo mundo, em todo tempo da história, tem gente sofrendo, desde os confins da terra. Segundo, infelizmente, nenhum de nós está livre dessas circunstâncias negativas. Deus nos livre e guarde. Espero que não aconteça nem comigo nem com você, mas nós não estamos livres. Até grandes homens de Deus na história passaram circunstâncias difíceis. E o último aqui, olha, a providência divina, 100% ativa. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio, torre forte contra o inimigo. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Irmãos, nós temos recurso, alguém muito além, muito acima. A rocha aqui é um símbolo de segurança, firmeza, estabilidade, algo acima de nós, algo que nós não podemos alcançar com nossas forças, mas Deus vem, nos pega e nos coloca na rocha.
acima das circunstâncias adversas deste mundo. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Um local onde os problemas não nos alcançam, onde nós podemos viver em paz. Tende paz em mim, né? Um local de comunhão com Deus. Olha Mateus 7, irmãos, passa aí, Mateus 7, só para você ver um detalhe aqui, uma ilustração que o próprio Jesus contou. Mateus 7, versículo 24, quando fala dos dois fundamentos. Então, irmãos, nós não estamos livres dessas circunstâncias, mas existe uma rocha, um local de segurança, tranquilidade, onde Deus nos coloca, onde nós não vamos conseguir chegar por nossa própria força e capacidade, mas quando nós buscamos a Deus, Deus nos coloca nesse lugar e nos capacita a viver acima das circunstâncias. Mateus 7, versículo 24 ao 27, eu vou ler aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre onde? A rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dois homens, duas casas. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Vieram as chuvas, os rios transbordaram sobre ambos. A chuva caiu sobre ambos. Os rios transbordaram, os ventos sopraram ambos, mas um estava sobre a rocha, o outro estava sobre a areia. Aquele que estava sobre a rocha permaneceu, aquele que estava sobre a areia foi embora. Irmãos, presta atenção, Deus usa tempos difíceis na sua soberania, providência divina. Deus usa os tempos difíceis para provar a nossa fé, para testar a nossa obediência, para nos capacitar. Foi o caso de José. Não tinha nada a ver com o pecado, era Deus treinando José para ficar numa rocha mais alta do que ele. Às vezes pode ser pecado, disciplina, mas Deus usa tempos difíceis para provar a nossa fé, testar a nossa obediência, nos capacitar, nos aproximar dele. Irmãos, quantas vezes eu já passei por isso, talvez, provavelmente, alguns de vocês já passaram, que às vezes durante o processo do sofrimento, o processo é muito melhor do que o resultado em si. No processo a gente aproxima de Deus, se encontra com Deus, relacionamento com Deus, descobre a graça e o prazer de Deus transbordando. Muitas vezes Deus permite uma circunstância para nos levar mais perto dele. E às vezes quando chega o resultado, a gente quase dá vontade de sofrer de novo, para ter aquela graça novamente, né? O processo às vezes é melhor do que o resultado. Redefinir nossas prioridades. Quantas vezes tantas pessoas estão com a vida desorientada, aí passa uma circunstância diversa e a pessoa põe rumo, toma rumo, pega foco, disciplina, decisão, projetos, sonhos. Quantas vezes no meio de uma tribulação a gente cresce, amadurece, aprende a voar mais alto? Deus usa os tempos difíceis na sua providência, nos socorre, nos leva para uma rocha que é alta demais, que a nossa capacidade nunca vai nos colocar. Mas quando nós buscamos a Deus, o socorro de Deus, acreditamos na providência divina, Deus faz isso. Amém? Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para uma rocha que é alta demais para mim. O apóstolo Tiago fala assim:
Não tendes porque não pedis. Deus está pronto a nos socorrer. Deus está pronto para te pegar. Isaías 46, 3, eu acho, fala, e Deus nos carrega no colo, nos leva para uma rocha que é alta demais. Você não precisa desistir de nada. 2025, venha a luta que vier, a provação que vier, você não precisa desistir. Você precisa buscar o socorro certo no lugar certo. Amém? Leva-me para uma rocha que é alta demais para mim. Nós precisamos de Jesus, o autor e consumador da fé. Qual é o nosso desafio para 2025? Entre tantos desafios, planos, projetos que você tem, confia em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, anda com Jesus, separa tempo diariamente para orar, ler a Bíblia, ter comunhão com Jesus, conectados com Jesus. Este é o desafio, irmãos. Nós não precisamos temer o ano 2025, nós não precisamos temer se vai ter outra pandemia, se o avião vai explodir, misericórdia, né? Nós não precisamos ter medo de viagem, nós precisamos andar conectados com Jesus. Leva-me para uma rocha que é alta demais para mim. Irmãos, Deus tem um novo tempo para a sua vida, uma nova história, muito maior e melhor do que você já viveu até hoje. E começa agora. Começa agora. Buscar socorro no lugar certo. Andar com Jesus. Receber Jesus e andar com Jesus. Ok? Veja bem, gente, às vezes a gente confunde isso, a gente tem que entender isso. Uma coisa, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Outra coisa é andar com Jesus diariamente. Todo dia você separa tempo para orar, ler a Bíblia, e tudo que você vai fazer, você consagra a Jesus. Então você vai trabalhar, você ora. Você vai pegar um ônibus, você ora. Você vai viajar, você ora. Você vai fazer qualquer coisa, você ora. Entendeu? Então você consagra o tempo todo, de momento a momento, a sua vida. Aceitar Jesus, receber Jesus é o primeiro passo. Mas nós precisamos aprender a andar com Jesus, conectados com Jesus, união com Cristo. Faz sentido? Irmãos, venha o 2025 que vier, Deus quer ressuscitar os seus sonhos, tirar o abatimento do coração, te levar para uma rocha que é alta demais para você. Mas tudo começa com Jesus. Receber Jesus, andar conectado com Jesus diariamente. Amém? Vamos orar?